Gente, o dia hoje foi de briga nas redes sociais. Duas figuras super polêmicas resolveram bater de frente e discutir sobre uma PEC que tramita no Congresso Nacional. Se não me engano, é a PEC 2/2022. O Claré vai me corrigir porque ele entende mais sobre ela. É a 3, PEC 3. 3/2022, que fala sobre, aspas, Claré também vai explicar, a privatização de praias no Brasil. Luana Piovani, ativista ambiental, falou que a ideia é uma burrada. E Neymar Júnior rebateu. Um, na verdade, rebateu a alegação do outro com insultos, palavras fortes. Diz que tem até justiça envolvida no meio agora, porque Neymar pretende processar Luana. Luana lá de Portugal, tá dando pitaco em lei no Brasil. Neymar a favor da PEC que pretende liberar da União algum trecho no litoral desse nosso Brasilzão. Já a Luana acha que isso vai piorar a situação das nossas costas. Grande Antônio Claré Júnior tá falando sobre isso desde cedo nas redes sociais, tá chamando de fake news, hein? Tem essa história de privatizar a praia, não. Como é que é essa história? Explica pra gente, Claré, você que entende do riscado. Primeiro, dizer que eu tô, na verdade, desde cedo, tentando entender qual é a razão pela qual a extrema esquerda, os radicais de esquerda estão plantando essa fake news. Eu ainda não entendi se é uma cortina de fumaça para a grande porcaria que está sendo o governo federal ou o que está acontecendo. Eu não sei. Eu estou tentando, se alguém tiver sugestões ou alguém achar qual que é a razão, me mande, que eu não acho que seja mera ignorância quanto ao tema. A PEC 3 de 2022, ela, na verdade, eu me lembro quando ela foi debatida antes de ser essa PEC. Lá em 2016 tentaram esse tema, né, novamente, anteriormente. Né? Ela não trata de praia em hipótese alguma. Né? O artigo 20 da Constituição, ele fala quais são os bens da União. Um inciso deles, salvo engano 4, fala que um dos bens é praia. Outro inciso, que é o que está sendo alterado pela PEC, fala em terras de marinha. Não tem nada a ver, ou seja, praia não está em hipótese alguma saindo de bens da União. É só terra de marinha. Terra de marinha é como se fosse uma faixa do litoral depois da praia, bem depois da praia. Aí os que estão dizendo sobre privatizar, qual que é a tese deles? Tudo bem, não vai privatizar a praia, mas você vai impedir o acesso à praia, porque existe uma linha anterior à praia, e se for privado, esse privado vai falar aqui você não passa para chegar na praia. Só que isso não procede, porque existe uma lei, 7661, de 1988, que obriga o acesso à praia. Ou seja, não tem hipótese alguma privatização de praia, isso não existe. São incisos diferentes da Constituição. Existe sim a possibilidade de privatização das terras de marinha, e essa terra de marinha jamais vai impedir o acesso de qualquer pessoa à praia, porque existe uma lei que obriga o acesso. Então a história toda é essa. A Luana Piovani, mais uma vez, está tentando lacrar. Eu não sei por que o Neymar se meteu nessa também, mas eu acho interessante quando a gente vê duas figuras populares como essa entrando nesse debate público, né? Quer dizer que a gente está popularizando a política. É bom que pelo menos a gente está tendo pontos de vista divergentes e diferentes. Por último, mesmo que tivesse em proposta privatização de praias, pode ter certeza que teria meu apoio, mas não é o caso. Falou em privatização, Claré fica até empolgado, até esfrega a mão. Claré, concordo com você, a história tá mal contada mesmo, está falando de terreno de marinha, é uma faixa de 33 metros anterior à praia, anterior à costa, e entender realmente o que diz o projeto antes da gente opinar. Muita coisa, muita desinformação circulando nisso aí, inclusive informação precisa no Fator. Hoje o Fator... Foi hoje, Ricardo, postou um texto falando sobre o tema também, explicando. Diz que tem até uma história de jogatina no meio. Como é que é essa história, Ricardo? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, falar dessa treta entre o Neymar e a Luana. Você torce pra quem? Pra nenhum dos dois. Tá torcendo pra briga? Assim, né? Ambos, nas suas profissões, são craques, né? Ela é uma baita de uma atriz, ele um baita de um jogador. Mas como publicamente são chatos esses dois, né, caramba? Poxa, eles se esforçam pra irritar todo mundo, né? Então, na briga dos dois, eu torço, como você me falou ali em cima, para mais briga. Eu não acho o menino Ney chato, não. Com relação menino Ney é complicado, menino Ney.
Com relação ao projeto propriamente dito, são duas coisas aí. O que o Claré esclareceu para a gente, esclareceu muito bem, é isso mesmo, ele tem toda a razão. Agora, a gente não pode tapar os olhos por uma seguinte situação. A gente já existe situações muito similares a essa, né, que você tem ocupações principalmente de resorts nessas áreas de marinha, com a praia realmente pública em frente. Mas a gente não pode negar que, apesar de liberar o acesso, causa-se muito constrangimento a quem não está hospedado nesses hotéis, nesses resorts. O Rio de Janeiro mesmo tem um exemplo crasso de um hotel à beira-mar que tem esse tipo de situação. Então não é assim, pode construir porque a praia pode privatizar, né? Porque a praia vai continuar livre. Mas não é. Sobre essa outra questão que você falou, que a gente publicou lá no Fator, uma matéria muito boa do CD Silva, nosso correspondente lá em Brasília, ele fez uma ligação, Raj, que pouca gente deu importância, ninguém deu importância. Sim. Que é basicamente o seguinte, né? A relatoria dessa PEC aí das praias, né, no Senado, é do senador Flávio Bolsonaro. Paralelamente a isso, tem uma outra PEC que caminha sobre a relatoria do senador Irajá Abreu, filho da Cátia Abreu. Uhum. Eles dois, a relatoria dessa outra PEC que eu falei do senador do Irajá Abreu, é a que legaliza os cassinos no país. Tanto o Flávio Bolsonaro como o Irajá, eles viajaram juntos para os Estados Unidos para poder tratar justamente, para visitar justamente a comissão de cassinos lá, para entender como que funciona. Então parece, Raj, que tem uma ligação, sabe? Entre você aprovar essa lei, que vai permitir a construção de hotéis e de resorts ligadas aos cassinos. Então não é só uma questão que está passeando ali por Brasília e há uma coincidência, não. Parece que tem alguma fumaça por aí. Vamos aguardar. Onde há fumaça, há fogo. Praias nas mãos da União, nas mãos de entidades privadas, na verdade, aquele terreno de marinha. Você está do lado da Luana Piovani ou você está do lado do Neymar? 31-99316-9898. Vem no nosso portal também, vem nos nossos canais. Daqui a pouco a gente começa a trazer algum... Vamos bagunçar essa fumaça, esse coreto aí, que está fazendo barulho desde cedo na internet, trazer para a pauta aqui no 98 Talks. Senhores, posso mudar a pauta? Quer falar mais alguma coisa? Claro, eu vi que você deu uma meneada de cabeça aí. Você quer acrescentar ou não? Eu quero. Eu fico impressionado como a extrema-esquerda, quando quer reduzir um debate, ela fala em privatização como se privatização fosse algo ruim, né? Você sabe minha ideologia, meu pensamento, mas especificamente nesse caso, não existe privatização de praia. Então você que está falando de privatização de praia, você pode até ir pelo lado do que o Kertzmann muito bem trouxe, né, na prática, que pode sim haver algum tipo de constrangimento, de acesso e tal. Mas não vem falar em privatização de praia, não, porque você está pagando de ignorante.